Audio.com. 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 Boa noite a todos vocês. Mais uma vez, obrigada por você estar aqui me acompanhando através das nossas redes sociais com Conexão com Thelma Minari. Hoje, excepcionalmente, estamos somente pelo Facebook, né? E também não temos um convidado, mas é só essa semana por conta de um resfriado muito forte que eu tive. E aí eu preferi essa semana estar fazendo somente as notícias que eu trago sempre para você da nossa Naviraí, do nosso estado e do nosso Brasil. São notícias que são pertinentes e que vale a pena a gente estar batendo esse papo, conversando e falando sobre, tá? Então, quero aqui já agradecer a você mesmo que está aí me assistindo pelo Facebook. E na sequência a gente também vai estar colocando lá no meu canal, no YouTube, tá certo? Com a Thelma Minari. E na terça-feira que vem a gente volta com um convidado muito especial que eu vou estar anunciando no decorrer da semana, tá? E para começar esse nosso bate-papo, que vai demorar mais ou menos uns 35 minutos, nós vamos falar de um novo decreto que saiu, né? Agora, um decreto do Estado que envolveu todos os municípios, quase todos os municípios, aqueles que estão na bandeira cinza, né, tiveram aí uma recomendação um pouco mais rígida. E a gente volta, né, a colocar mais uma vez o nosso posicionamento diante de um decreto desse. Nós acreditamos que não é o comércio, principalmente o comércio noturno, que já vem sofrendo há muito tempo restrição, né? Lojas de calçados, de roupas, de móveis, enfim, a gente pensa que nós já estamos há quase 2 anos com essa pandemia e não é realmente, a gente percebe que não é restringindo o comércio que os casos diminuíram. Nós temos aí como, para observando, Dourados, né? Dourados fez o lockdown, ficou aí praticamente 15 dias em regime um pouco mais restrito e aumentou os casos. Então aqui também não é diferente, nós regredimos
novamente para a bandeira cinza, e aí a gente se pergunta, né, o comércio vai aguentar até quando? Até quando a gente vai ter que lidar com essa situação? Por que a gente traz esse assunto nesse momento? Porque, mais uma vez, né, a cidade está sendo penalizada por conta de um decreto em que fecha. Nós temos aí, o governo do estado soltou uma nota dizendo que atendeu a um pedido da Soma Sul, justamente um pedido dos municípios para que ele tivesse, né, uma atitude um pouco mais incisiva para o fechamento. Então, hoje o governo do estado deixa claro que cada município que tiver aí em acordo de flexibilizar, de abrir o seu comércio, que ele se responsabilize pelos seus atos. Eu acho certo, eu acho válido isso, porque afinal de contas o STF deu a prerrogativa para estados e municípios tomarem conta disso. O que não está certo é a gente mais uma vez fechar o nosso comércio, condenar os nossos comerciantes, principalmente aqueles pequenos mesmo. É o vendedor de fruta, é a feira livre, é o mercadão, é o comércio noturno, o restaurante, a lanchonete, os lancheiros. Esses não aguentam mais, né? Não tem mais como levar isso adiante. Então, a gente se pergunta uma outra forma de agir, né? Muita gente falou, Thelma, convide aí alguns candidatos para dizer o que eles fariam, fechariam, não fechariam. Bom, eu vou falar por mim nesse momento. Não fecharia, desde o início fui contra qualquer tipo de restrição para o comércio. Não acredito que seja o comércio que venha trazendo, né, essa situação alarmante. Não só, né? A gente tem aí as festas de finais de semana, as aglomerações. Isso sim, né, é visível que acaba a transmissão sendo bem incisiva, né? E outra coisa também que é importante a gente falar é do tratamento precoce. Mais uma vez é um apelo, né? Eu não sei como é que nós estamos aqui hoje no nosso município, mas a gente já deixa aí para os nossos vereadores, as autoridades, que a gente quer saber aonde que foi investido de fato o recurso da Covid, né? O quanto veio, que é muito incerto, se fala esse número de 10 milhões, depois de 15 milhões, enfim, vem além do recurso, né, que vem para ajudar as famílias, que o governo federal está enviando até hoje. Nós tivemos aí um aporte significativo na Viraí, eu estou dizendo. Então, a gente precisa saber onde que foi investido, né? O que foi feito. Nós tínhamos os remédios, os kits Covid, conversei aqui com o vereador, o Rafael Volpato, e ele disse, mas mudou o protocolo, né? Alguns remédios não são mais aqueles, mas mudou, e quais são os remédios, né? E ainda estão faltando. Por que estão faltando? Falta recurso? O que falta? Porque numa pandemia onde o gestor, principalmente que está numa fase cinza, ele tem a liberação para estar fazendo as compras sem licitação, né? Então já são 6 meses e a gente não tem condição de só entregar de pirona para o cidadão que chega, que vai, pega o resultado, estou com Covid, e o que ele vai fazer? Né? Quem é que vai dar esse remédio? Ele não tem como ficar isolado dentro da casa dele, ele acaba contaminando a todo mundo. Então isso são coisas que já vão fazer mais de um ano que a gente está falando aqui. Precisamos fazer como o prefeito de Criciúma, tentar o tratamento precoce. Se já está provado que fechar o comércio, restringir a saída da população não está ajudando, né, a gente tem que abrir então e dizer, olha, vamos tentar uma outra opção, né? E a outra opção, eu acredito muito no tratamento precoce. Nós temos aí médicos, infectologistas e uma série de cidades que adotaram, né, estão adotando, e o resultado é significante. Então fica aí 2 perguntas. Gostaríamos muito, a população de Naviraí gostaria muito de saber o valor correto que veio
do recurso do governo federal para o combate à Covid, aonde foi aplicado, de que forma foi aplicado e hoje, o que está sendo feito, qual é o protocolo utilizado para quem tem o Covid, né? Além, a vacina previne. E quando a gente fala na vacina, nós, graças a Deus, estamos assim, avançando e muito, né? Nós tivemos aí um trabalho muito bacana de toda a bancada federal, de todo o estado, enfim, todos os quadros políticos do Mato Grosso do Sul, trabalhando em especial a nossa querida deputada federal Rose Modesto, e conseguiram, né, junto ao ministro da Saúde, o Queiroga, mais de 150 mil vacinas. Desculpa que eu ainda estou me recuperando da gripe. E aí, mais de 150 mil da vacina da Janssen. Isso foi muito importante para nós. Graças a Deus, está chegando essa vacina aqui. Peço desculpa mais uma vez, porque a garganta tá um pouco difícil e eu estou falando e ela some e volta, mas daqui a pouco volta. Vamos lá. Então a gente tem aí essa conquista para o Mato Grosso do Sul, que foi mais de 150 doses dessa vacina da Janssen, que vem para ajudar muito, mas muito mesmo, né? No momento em que o Mato Grosso do Sul tem aí esse surto que foi de uma hora para outra, né? Nós estávamos controlados, nós estávamos vindo numa crescente muito boa, principalmente de imunização. Nós somos um dos primeiros estados, né, nesse quesito. Nós temos uma logística muito eficiente, realmente chega a todos os locais do Mato Grosso do Sul, mas infelizmente a vacina não vai dar para todo mundo de uma hora para outra, beleza? E aí, trazendo outro dado da vacina, então a gente quer deixar aqui o agradecimento especial à deputada federal Rose Modesto e a todos os parlamentares que ajudaram, ao secretário de saúde, a governo, a todo mundo que entrou e, é claro, né, ao nosso governo federal, ao nosso ministro Queiroga, que olhou para o nosso estado com muito amor, com muito carinho, tá? E também tem uma situação aqui que é o passaporte da vacina, que provavelmente o nosso presidente vai vetar. Isso aí não tem condição. Cada país adote a sua estratégia. Por exemplo, eu até noticiei aqui que os Estados Unidos, eles não estavam aceitando a vacina da Coronavac. E a União Europeia também. Agora, me parece que já há uma determinação, alguns países da União Europeia estão aceitando e os Estados Unidos. Então, assim, o brasileiro, eu não acho que isso seja, você precisa estar vacinado para ir para... Cada país tem a sua lei. Então, esse passaporte da vacina, isso é algo que realmente não vai prevalecer, não acredito, tá? E uma eu vi o Marcelo Queiroga, nosso ministro, ele fez um Twitter, e é muito interessante, porque ele fala, né, nesse momento de CPI, que o pessoal está aí avançando com tudo, né, para cima da vacina, dizendo cadê vacina, e não comprou essa vacina com antecedência, coisa que não tínhamos condições de fazer, todo mundo sabe disso, porque nenhum país do mundo comprou uma vacina que não tinha liberação da Anvisa, né? Como é que você investiu milhões em algo que de repente nem sairia, né? Nem poderia ser entregue? Então, o governo brasileiro fez o caminho correto, esperou a aprovação para poder adquirir. E aí, ele deixa aqui, antecipamos 3 milhões da dose da Janssen para a próxima semana. Antes, todas as 38 milhões de doses encomendadas à fabricante chegariam apenas no fim do ano. Então, quer dizer, nós já estamos antecipando as vacinas. Então, aquele contrato que deveria ter sido feito, não foi feito por conta de que não tinha uma liberação da Anvisa, ele, na realidade, hoje nós temos mais vacinas, é a entrega mais rápida.
Então aqui, o laboratório ainda reduziu o valor do contrato em 25%, em mais de 480 milhões de dólares, 480 milhões em economia ao Brasil. Então significa que a compra realizada pelo Ministério da Saúde foi uma compra acertada. Nós ganhamos em tempo e ganhamos em recurso. Então a gente só tem a agradecer ao nosso ministro, que esteve novamente na nossa CPI, né? Uma CPI aí que traz bastante... vamos falar um pouquinho dela daqui a pouquinho. Porque é algo que todo dia tem algo novo nessa CPI, né? Todo dia tem um capítulo à parte. Vamos ver o que vai sair daí no final do relatório, que a gente acredita que já está pronto, né? Bom, nem o próprio partido aguentou ele, né? Foram aí, o brasileiro teve que aguentar esse homem por duas presidências, né? Ele ficou 2 mandatos na presidência da nossa Casa de Deputados Federais, né? No nosso Congresso. E agora o que tudo indica não, ele foi expulso, né? Por unanimidade, o Rodrigo Maia foi expulso do DEM, né? Então, mais uma vez a gente fala que o bom político, quando ele tem caráter, quando ele tem compromisso, quando ele tem dignidade, quando ele assume o partido, quando ele vai junto com as causas do partido, quando ele tem disciplina, quando ele tem principalmente respeito a quem, né, junto com ele construiu o partido, ele permanece no partido. Eu falo isso para que sirva a todo político hoje, não só do nosso Brasil, mas do nosso município também. É preciso respeito, né, aos partidos da qual você está atrelado, da qual você está participando, porque é um conjunto, você não chegou sozinho, né? Você chegou junto com várias pessoas, as pessoas ajudaram a sua construção na política. Não existe mais espaço para esse tipo de comportamento, né, leviano. E aí o Rodrigo Maia saiu. Eu tenho para mim que outro vai sair também. Logo, logo a gente vai ficar sabendo do DEM, por conta, né, de que não se aguenta mais. Bom, vamos falar um pouquinho também do foro privilegiado, do fim do foro privilegiado. Isso é uma luta muito grande do Partido Podemos. Lá nós temos os senadores e o Álvaro Dias, ele é o autor, né, do projeto, em que a gente pede, né, pelo amor de Deus, o fim do foro privilegiado. O Brasil, acho que é um dos únicos países, acho que assim, que o foro é para muita gente, né? Então, o nosso presidente da Câmara, Arthur Lira, confirmou que vai pautar o fim do foro. Isso é uma vitória para todos nós, né? A gente teve uma derrota tão grande com todo o trabalho da Lava Jato, com todo o trabalho dos procuradores, do Ministério Público, da Polícia Federal, dos juízes de primeira, segunda instância e tudo que pôde acontecer aí de pessoas envolvidas na justiça que ajudaram a Lava Jato. Infelizmente, né, nós tivemos essa situação dura contra a Lava Jato, esses golpes aí, mas existe luz no final do túnel. Se o fim do foro privilegiado passar, já é um grande avanço, é o começo de uma nova história. Então, isso a gente tem muito orgulho de fazer parte do Podemos, por ser esse partido extremamente ético, extremamente verdadeiro, né? Ele trabalha essas causas com afinco. E quando eu falo aqui do nosso Brasil, tem muita notícia boa chegando. As perspectivas são muito boas para a nossa economia em 2021. O nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto, né, que é tudo aquilo que a gente produz, pode chegar a 5,5%. Olha que aí, que acho que sendo um dos países aí no meio dessa pandemia, conseguindo, né, você vê como o tamanho do Brasil, o tamanho que eu digo na grandeza de retomar, de crises assim, né, esse corona foi avassalador. Quantas empresas, quantos comércios não se fecharam
no Brasil inteiro, especialmente nas grandes metrópoles como Rio, São Paulo. E aí nós temos essas notícias boas. O dólar, né, pode acabar até o final do ano abaixo de R$5, olha aí, volta novamente, né? E aí a gente, né, tem que pensar que nós temos que ser otimistas, que esse Brasil, que esse país vai dar certo de uma forma ou de outra, porque acreditamos, né, nele, acreditamos na sua força, na sua capacidade de fazer a coisa acontecer. Então, são notícias que a gente traz aqui com muito orgulho, com muito prazer mesmo, tá? Com uma notícia bacana. E a gente também não pode esquecer hoje, nosso dia 15 de junho, é o dia, né, de cuidar das pessoas idosas, é preservar a nossa história. E os idosos no nosso país, infelizmente, a gente tem um hábito muito ruim, né, de só dar valor ao que é novo, isso praticamente em tudo. E a gente esquece, né, que os nossos idosos são a nossa história viva, quantas coisas boas tem a trazer. E o idoso de antigamente não é mais o idoso de hoje, não. Hoje o idoso de hoje, ele é atuante, ele trabalha, ele participa da economia ativa, né? Ele quer viver e muito. Então, nem se fala mais da melhor idade, né? É a idade ativa, é a idade em que a gente está pleno. Então, eles participam economicamente. Então, a gente precisa, ao Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a pessoa idosa. Então, é hoje. E aí a gente, quando fala em violência do idoso, não é só a violência física, não. É a violência do abandono, é a violência do recurso, da economia dele, do dinheiro dele. Quantos idosos aí, né, não têm acesso às suas aposentadorias, quantos idosos não têm uma saúde de qualidade, quantos idosos não têm aí falta do que fazer, né, o poder, o lazer, o poder público de pensar em políticas públicas para atender a esses idosos. Então, fica aí, no dia de hoje, uma boa reflexão para a gente, né? O vírus veio, mostrou que todo mundo tá suscetível a ele, que os idosos estavam mais, mas que eles também podem ajudar em muito, né? Eles ainda podem participar de muita coisa, né? E nos trazer grandes lições, grandes aprendizados. Então, fica aí para a gente registrar o Dia Mundial do Combate à Violência contra os Idosos, tá? Bom, e aí eu também vou falar um pouquinho, deixa eu tomar uma água para não perder a voz de novo. Eu vou falar um pouquinho, gente, sobre o voto impresso. Por que eu trago o voto impresso mais uma vez? Primeiro, pela necessidade, porque realmente, de fato, precisamos cuidar, né? Não é o voto, aquele voto, volto a dizer, não é aquele voto impresso que a gente tem que ir lá, não. É um voto auditável. Você foi lá no sigilo da cabine, votou, sai o comprovante, você tem a condição de ver, opa, é este mesmo que eu estou votando, deposita numa urna, tranquilamente. Não tem nenhuma coisa absurda, né? Afinal de contas, eu marquei aqui, 3 países no mundo ainda trabalham com o voto, com a urna eletrônica, né? Somente 3 países, Bangladesh, o Brasil, deixa eu pegar aqui, Bangladesh, o Brasil, eu vou passar o outro aqui para vocês, tá? Deixa eu passar aqui, só tem esses 3 aqui que ainda utilizam, né? Não é que a gente pensa errado, né? Mas é que a gente precisa realmente de cuidar disso, gente. Não dá, né? Olha aqui, vamos lá. Só Bangladesh, o Brasil e o Butão usam urna eletrônica sem comprovante de voto impresso. Então, quando a gente pega um ministro, né, um ministro Barroso, da qual a gente tem muita, como é que nós vamos dizer,
muita consideração, né? Os ministros do STF são a maior corte do Estado, do país, estão aí para cuidar das coisas, de tudo. A gente fica se perguntando uma coisa. Por que um ministro, né, ele é contra a transparência total nas eleições, ele anda fazendo bastante lobbies junto aos caciques do Centrão e da oposição para barrar o voto impresso auditável. E aí a gente fica se questionando qual é o papel do ministro do STF, né? Que não é esse, não é. Né? Se a gente parar aqui, e eu fiz questão de trazer tudo isso para nós, porque às vezes algumas coisas a gente fica sem entender o que está acontecendo. Então eu vou trazer para vocês. De acordo com o artigo 39 da Lei 1079 de 1950, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. É a Constituição, né? Está lá. Exercer atividade política partidária, proceder de modo incompatível com a honra, dignidade, decoro de suas funções. O ministro do STF, ele não pode fazer campanha contra o voto impresso. Não tem por onde. Quem define isso, né, é o povo, a vontade. O povo é soberano. Se a população brasileira não quer, ela precisa, ela acha necessário, ela quer transparência no voto, ela tem todo o direito. Por que só nós, mais três países, nenhuma democracia do mundo, e aí eu volto a dizer, nenhuma democracia do mundo aceita isso, né? Uma democracia plena, aberta, né? Então como é que fica? Então a gente está realmente numa expectativa aí para que a gente consiga passar por isso, né? E o voto auditável realmente seja uma realidade para todos os brasileiros, né? E não está legal esse lobby junto a caciques do Centrão. E quando a gente traz corrupção, cada dia é um capítulo. O nosso relator dessa CPI maravilhosa, que muito nos honra com tanta página, né? Policial, né? É uma novela assim recheada, né? De processos, né? É uma coisa de doido. E aí mais uma para o nosso relator, para a conta dele, que a gente sabe que ele põe lá a plaquinha de quantos mortos da Covid, né? Para que se lembre, nossa, morreram tantos, como se o brasileiro não sentisse na pele o descaso, né, da saúde pública há muito tempo, não é só agora. Há muito tempo a gente vem dizendo que os hospitais nunca tiveram UTIs, nunca tiveram um atendimento bom, os profissionais da saúde nunca receberam um salário adequado. Enfim, agora é que está aí essa lenga-lenga dentro dessa CPI. PF investiga dono do Pizza Hut por repasse de propina para Renan Calheiros. Essa é fresquinha, né? É o citado em mais um novo esquema de corrupção. Então, dessa vez pizza, né? Então, venha calhar aí com a CPI. Mais uma vez, a gente traz essa aberração para o nosso país, né? E falando em imprensa, que a gente sempre... Hoje eu ouvi a live do nosso amigo Cido Cego, um abraço, Cido. Você tocou num assunto maravilhoso que é sobre a imprensa brasileira e toda a militância, né? E toda a parcialidade, toda a falta de caráter, a falta da verdade, a falta de uma série de coisas que vem acontecendo com a nossa imprensa a nível nacional, né? A gente não acredita mais, né? O Twitter derruba milhares de seguidores, essa segunda-feira, ontem, do perfis conservadores, né? Então é um ataque assim crucial. Aqui a gente não está para defender direita, esquerda, nada disso. A gente aqui está para defender a liberdade de expressão de todo e qualquer brasileiro, né? Ninguém quer viver num regime onde a liberdade não seja plena. Porque quando a gente bate no peito por uma democracia, democracia é a liberdade plena.
é você ter acesso, é você poder realmente contribuir com o seu país da forma como você acredita. Então, Twitter, Facebook, Instagram, eles estão num trabalho assim fenomenal, né? E aí as mídias tradicionais, e a gente traz aí a imprensa no sentido da motociata que teve, domingo agora, foram mais de 1 milhão de motos, né, na motociata para Cristo, arrecadou mais de 700 mil quilos de alimento não perecível. Isso é importante falar porque, além de arrecadar ICMS para o estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo, município de São Paulo, com hotéis, com lanchonetes, com gasolina, porque se falou aí, a Globo apontou, né, o valor gasto em segurança. Claro que tem que ter segurança. Se tentaram matar o presidente sem antes mesmo subir a cadeira, imagina agora. Tem que ter. Mas o mais importante de tudo isso é a gente ver o jogo sujo que foi em relação à Copa América, né? A própria CPI começou o discurso de que essa Copa era uma Copa que não deveria acontecer no momento e tal, e tudo que é campeonato aparecendo aí. Eu convidei até um especialista em futebol, que é o Claudinho Tuiu, para bater um papo. E falamos, graças a Deus a Copa América aconteceu, o STF não teve a coragem, né? Porque teria que barrar todos os outros, e aí não é vantagem. Mas o mais interessante é que o SBT, ele conseguiu, e aí ele teve muitas cotas de patrocínio canceladas, né? Pô, ninguém duvida quem foi pedir para não passar lá, né? A sua marca e tal. Mas nós temos aí um empresário que é brasileiro, que ama o Brasil, que acredita no Brasil, que luta pelo país, ele gera muito emprego, gera riqueza, que é o velho da van, o Luciano Hang. Ele foi lá e virou um parceiro muito bacana do SBT. Isso foi muito legal, isso foi muito bacana. Quero aqui agradecer, registrar mais uma vez esse apoio que ele deu. E é claro, né, o nosso SBT bateu, né, a audiência da nossa Globo, daquela que é tanta coisa boa para o nosso país, né? Então, oi? Nossa, não. Da nossa Globo não, né? Não sabe de quem é, né? Estão aqui me falando. E notícia mais uma notícia boa, após 10 anos, gente, 10 anos, o Brasil volta a ter assento no Conselho de Segurança da ONU. Então, olha aí, né? O Brasil mais uma vez ocupando os espaços, né, que é dele devido, como uma economia forte, firme, pujante. Ele volta a ter cadeira aí na ONU e de segurança, um destaque. E quando a gente, o Bolsonaro, a gente traz aqui essas coisas porque a gente quer deixar muito claro o papel da mídia no nosso país. O presidente americano, se você está totalmente vacinado, significa as 2 doses, não precisa mais usar a máscara. Isso, um repórter da Globo lá de Nova York falando, olha, não uso mais a máscara e tal, porque estou imunizado. E aí o presidente brasileiro, isso é o presidente americano, né? Ninguém falou nada, todo mundo quietinho, opa, deixa eles lá sem máscara, mas nós temos que continuar aqui. Não sou contra a máscara. Porém, o presidente brasileiro pediu ao nosso ministro da Saúde, faça um levantamento aí se realmente, após as 2 imunizações, a gente pode liberar a máscara para quem estiver imunizado. O mesmo trabalho do ministro dos americanos, né? Então, mais uma vez, e aí vocês já viram, né, o que saiu na mídia, né? Quer mais uma vez tirar, complicada coisa. O nosso presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, eu errei o nome da outra vez que eu ia falar, o senador Marcos Rogério da CPI, esse merece aplauso, né? Porque é um senador que realmente veio abrilhantar a CPI, né? Ele fala de forma incisiva, ele é firme, ele mostra realmente a verdade de forma lúcida, está enfrentando lá os caciques, né? Os sem noção, né?
e ele está indo muito bem. E o Rodrigo Pacheco admitiu que o voto impresso auditável pode sim passar pelo nosso Senado. Olha que bacana. Então, não é algo tão distante não, Barroso. E nós já estamos se encaminhando aí para os finalmente, eu acho, né? Já foram aí, já estamos nos finalmente. Já estou passando rapidinho, pincelando tudo. O nosso presidente, o nosso não, né? O presidente da Argentina, dos argentinos lá, ele referiu, né, aos brasileiros de uma forma extremamente desonrosa, né? Ou na visão dele desonrosa, porque da nossa acho que nem tanto. Ele disse que nós somos da selva, né? A gente veio aí, todo brasileiro é descendente da selva. Que coisa boa. O argentino, de repente, é um índio sul-americano que fala espanhol, tem sobrenome italiano, acha que é inglês e agora vive igual a um venezuelano. Então aí ninguém está muito preocupado com o que o presidente da Argentina tem a dizer sobre nós, não. O que ele precisa entender é que ele precisa respeitar os brasileiros, né? E isso não é o povo argentino, né? De forma nenhuma, que é um povo bonito, um povo feliz, um povo que é um irmão nosso, né? É um povo que ama futebol, que está aí lado a lado com o Brasil, segurando a América Latina, mas que infelizmente votou, né, de forma a ter esse comando extremamente nocivo para a Argentina. Lá em São Paulo, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e aí fica um alerta aí para todos os bares e restaurantes da nossa cidade também. Eles entraram, né, uma ação contra, né, o poder público para o fechamento. Segundo a associação, só em 2020, cerca de 300 mil estabelecimentos de segmentos fecharam, de bares e restaurantes. Então eles vão na justiça pedir indenização por fechamentos aos estados e municípios, porque a conta precisa ser paga. Agora depende quem que vai pagar a conta, né? Porque a gente sabe que muita gente não vai aguentar, não aguentou e acabou. Outra notícia boa para o nosso Brasil, olha aí, é bacana a gente falar de coisa boa, de coisa maravilhosa. Estudo da ONU aponta, gente, que o Brasil é líder na proteção de florestas. Então, graças a Deus, aqui a ONU reconhecendo, né, a afirmação de que o nosso país, isso ninguém tem dúvida, né? Qual é o país do mundo aí que tem tantas florestas, que conserva tanto a nossa natureza quanto o Brasil? E o nosso estado do Mato Grosso do Sul é um exemplo disso, né? Nós temos aí todo Pantanal, bonito, muita coisa bacana, tá? Notícias quentinhas do Rio, né? Do Rio de Janeiro. O nosso Cabral, né? O Cabral imita Lula e pede que o STF anule todas as decisões de Moro contra ele. Então, abriu a porteira e aí o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, entrou com um pedido de habeas corpus no STF para anular todas as decisões do ex-juiz Sérgio Moro, no processo em que ele era réu na Lava Jato de Curitiba. Os advogados de Cabral usam como exemplo o caso do ex-presidente Lula, que teve suas condenações no bojo da Lava Jato anuladas. Então, é o que vem por aí, né? Eles vão começar a pedir e aí a gente vai depender do STF para ver se anula ou não, né? E chegando ao final do nosso bate-papo, eu recebi aqui o vereador Rafael Volpato, e ele falou para mim num programa Cidade Empreendedora, que ela foi destaque aqui na revista Destaque, eu recebi essa revista e verifiquei que está aqui o Cidade Empreendedora, que é um programa do Sebrae que atende a 20 cidades, que vai se trabalhar o pequeno empresário, dando a ele condições de valorizar a sua venda local,
despertar, né, todo o incentivo às compras locais, a promoção de uma cultura empreendedora, a inovação, né, na melhoria da sala do empreendedor, da qual nós temos aqui, o estímulo ao desenvolvimento empresarial e a formação de lideranças que exercem uma gestão pública e empreendedora. Então ele falou para mim que Naviraí tinha sido contemplada por esse projeto, ou tinha sido, né, cadastrado, enfim. Acredito que não deu certo, né, porque nós temos aqui, ó, vou mostrar para vocês, né, 20 cidades, e infelizmente Naviraí não foi contemplada dessa vez. Eu trago isso porque a gente perde um time de gestão, né? A gente perde um time de empreendedorismo, um time de desenvolvimento. Então, é preciso estar atento. Eu vejo aí os vereadores, né, que estão mais uma vez entrando com um novo projeto, essa questão do decreto. O decreto daqui a pouco acaba. Vamos pensar em ajudar as pequenas empresas, né, as empresas que ainda existem no nosso município. E esse projeto, Cidade Empreendedora, conheço o Sebrae, Naviraí tinha o Sebrae aqui, tinha o Sistema S aqui, perdeu, né? Então é algo que a gente precisa retomar e buscar novamente. Uma cidade só é verdadeiramente empreendedora quando você tem o apoio do Sistema S. Infelizmente não aconteceu. Então, era isso aqui que eu queria dizer para vocês. Vou encerrar minha fala, quero mais uma vez agradecer a você que está aí. Deixa eu ver, eu estou passando aqui para ver se eu falei tudo mesmo. A você que me acompanhou aqui pelo Facebook, quero agradecer mesmo de coração, mais uma vez, né? Dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com você, e na semana que vem nós vamos voltar com um novo convidado, né? Um convidado aí quente para a gente bater esse papo gostoso e animado. E hoje é 15 de junho, eu sempre trago uma mensagem da Associação Espíritas Mensageiro de Luz, e eu quero ler para vocês hoje para a gente encerrar. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e a solucioná-los. Encontrarás quem te empreste uma soma, a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um sereneu junto a ti, mas a cruz é pessoal, e cada criatura tem um dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, até vencê-los todos. Boa noite, obrigada por você estar comigo aqui em mais uma terça-feira, mais uma Conexão com a Thelma Minari, e até a próxima terça, se Deus quiser.